Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 15. Nós vamos estar continuando a nossa aula falando sobre propagandas. E nós vamos na manhã de hoje, conforme nós vamos falar sobre a propaganda, nós vamos estar discutindo um pouquinho sobre slogan, o que seria um slogan, e também nós estaremos falando sobre propagandas enganosas. Nas aulas anteriores, nós discutimos que propaganda é uma forma de eu vender uma ideia ou algum produto, tentar convencer a outra pessoa a comprar aquele meu produto, aquela minha ideia, e eu vou utilizar de alguns mecanismos, digital, impresso. Um exemplo são os panfletos ou os vídeos que são colocados nas mídias, onde está fazendo propaganda de alguns objetos. E também nós falamos sobre a questão da construção da propaganda, onde nós lemos já duas propagandas. Uma que falava sobre a economia da água, que tinha era a imagem de um barco no meio de uma terra seca, um barco de papel. E a segunda, nós falamos sobre não deixe que o Dia das Crianças e seus filhos acabem em presentes. Neste Dia das Crianças, tire o foco do consumismo. Onde nós falamos também, na propaganda, nós tratamos essa questão do consumismo. E nós sabemos que o consumismo quando uma pessoa tem um costume, um hábito de buscar muito comprar coisa. Ou seja, consumismo é quando a pessoa termina comprando várias coisas a qual ela não tem necessidade de comprar. Ela gosta tanto de comprar que ela compra, mas ela não tem a necessidade de ter aquele objeto. Ela compra porque achou bonito, porque queria aquela coisa, mas ela não tem a necessidade de ter aquele determinado objeto. E na propaganda, geralmente usam uma frase de apelo, que é o pedido, e que é o convite, e outras é o argumento. Então, em quase todas as propagandas, nós vamos ver o apelo, que é o pedido daquele que está fazendo a propaganda para que a pessoa compre, e também um argumento. Ele vai fazer esse pedido para que a gente compre, e ele vai argumentar: você pode comprar, por exemplo, esse carro, porque esse carro ele tem o melhor ar-condicionado, ele é o melhor da linha de fabricação. Então ele vai dar vários argumentos para que a gente venha comprar isso, mesmo que a gente não queira, mas ele vai inventar uma história tão bonita que vai tentar nos convencer a comprar determinado objeto. E isso vem trazer aos nossos pontos de hoje, que nós vamos falar sobre o slogan e vamos falar sobre a propaganda enganosa. E quando nós vamos falar dessa questão do consumismo ainda, nós falamos o que? Consumo é compra e venda de produtos. Então, quando eu falo de consumo, é a compra e a venda de produtos. Quando eu falo em consumir, é gastar ou comprar o produto, ou seja, consumo é aquele ato de comprar. É a compra ou a venda dos produtos. E consumir é quando eu gasto comprando um produto. E consumidor é aquele que compra. Isso é tudo derivado da palavra consumo. Então, consumo é a compra e venda. Consumir é quando eu gasto para comprar. Consumidor é aquele que compra. E consumismo é o consumo exagerado. Eu compro e em determinadas vezes eu não tenho a necessidade de comprar aquele determinado objeto. E quando nós vamos falar de slogan, um slogan é uma frase curta e fácil de lembrar, que acompanha o nome da marca ou da entidade responsável e serve para identificá-la. Então, é uma frase padrão da determinada empresa. Por exemplo, todo governo que entra, ele tem uma frase durante os 4 anos de governo. Por exemplo, no governo Dilma, o slogan do governo Dilma era o quê? País rico é país sem pobreza. Então, o slogan é uma frase que identifica a marca. Por exemplo, a da Honda. Tem o logo, que é o nome dela, a imagem, e embaixo tem a frase.
E essa frase que vem trazendo embaixo é o slogan. Essa frase que vem trazendo embaixo é o que identifica a marca. Então, pessoal, o slogan é isso. É uma frase no meio da imagem que vai identificar a empresa ou a marca. Por exemplo, através dessa frase ou dessa palavra, nós conseguimos identificar facilmente a determinada empresa. Então, isso seria o slogan. Então, o slogan na propaganda será a frase que identificará a empresa. Então, pessoal, o que é que nós já vimos falando hoje? Que a propaganda quando eu tento convencer alguém a comprar uma ideia ou um objeto meu e eu utilizo de alguns artifícios. Então, a propaganda seria a venda de uma ideia ou de um determinado objeto que eu tenho e quero vender ou quero passar para frente. Então, pessoal, dito isto, propaganda trata-se de um gênero que tem a intenção de convencer o leitor de que ele precisa ter um objeto, simpatizar com determinada marca ou ideia ou tomar determinada atitude. E nós falamos também já hoje sobre a questão do consumo, que consumo é o ato da compra e da venda de produtos, que o consumir é o gastar comprando determinado produto. Consumidor é aquele que compra. E consumismo é o consumo exagerado, ou seja, o ato de comprar além da conta. Falamos também que o slogan é a frase que identifica determinada marca. Por exemplo, nós temos o exemplo da Honda. Então a Honda, por exemplo, tem o nome dela e embaixo tem uma frase que identifica. Então, quase todas as marcas, quando ela vai fazer a sua propaganda, ela tem uma frase que vai se identificar. Então, o slogan vai ser isso, vai ser a frase que vai identificar a marca. Dito isso, nós passamos agora a falar da propaganda enganosa. Ou seja, tem tanta propaganda nos midiáticos que às vezes nós nos perguntamos, será que isso é verdade? Será que o que ele está falando aí realmente acontece? Será que é verdadeiro? Ou seja, tem tanta coisa na mídia que às vezes nós duvidamos. Tanta coisa bonita e boa que às vezes quando chega para a gente não é aquilo que estava mostrando. Por exemplo, comprar um celular. O vendedor ele vai tentar nos convencer que aquele é o melhor produto do mundo. Que não existe produto melhor que aquilo. E para isso ele vai utilizar dos artifícios que ele tem disponível. Mas muitas vezes quando o celular chega na nossa mão, não é tudo aquilo ao qual ele estava falando na propaganda. Por exemplo, esses hambúrgueres. Nós temos 2 hambúrgueres. E aqui nós podemos ver que ao lado, o primeiro é o que está falando a propaganda. Bem recheado, com muita coisa. E o segundo, ele vem trazer eles bem menor. Ou seja, é o mesmo hambúrguer, só que com menos coisas dentro. Ou seja, o primeiro vai ser a imagem que a lanchonete, o restaurante faz a sua propaganda. E o segundo vai ser o que eles servem. Ou seja, isso termina sendo o que? Propaganda enganosa. Ou seja, eles divulgam uma coisa e oferecem outra. Por que eles vão divulgar uma coisa e oferecer outra? Eles divulgam uma coisa bem bonita para atrair o consumidor. Para atrair as pessoas a comprarem aquilo. Porque se eles colocarem como realmente as pessoas não vão querer. Então eles fazem de uma forma para tentar convencer as pessoas através da imagem, do olhar. E quando as pessoas chegam lá, é totalmente diferente. E por lei, isso acaba se tornando um crime. Então propaganda enganosa é crime também. Então, isso seria propaganda enganosa. Seria como esse exemplo aqui, de eu pegar o sanduíche bem recheado, bonito, e divulgar, dizendo que a minha lanchonete tem determinados hambúrguer, sanduíche. Mas quando a pessoa chega lá para comprar, ele é totalmente diferente, ele é bem resumido. Então, isso seria propaganda enganosa. E o consumidor, ele tem direito à proteção da vida e da saúde, educação para o consumo, liberdade de escolha, informação.
Então todos nós temos o direito de saber tudo sobre determinado objeto. E quando aquela a informação ela é ocultada, ou seja, quando não chega até a gente, ou chega de forma errônea, ou seja, é dito de uma forma, mas no fim é outra, isso aí acaba se tornando crime. E como atividade, nós temos no nosso livro didático de português, na página 191, um formulário de devolução e troca. Ou seja, vocês vão imaginar que compraram determinado objeto ou determinado produto em uma loja e estão insatisfeitos, não gostaram do que comprou e vocês querem devolver. Aí esse formulário vocês vão preencher com o nome do cliente, telefone, endereço, bairro, qual foi o produto, a data da compra, o motivo da devolução e um breve relato sobre o motivo da devolução. Vocês vão fazer um pedido de devolução. Como assim, professor? Por que um pedido de devolução? Nós falamos de propaganda enganosa. Vocês vão, nesse relato, nesse formulário, vocês vão fazer pensando o quê? Que vocês compraram um objeto, o produto, e foram enganados. Ou seja, compraram um produto pensando que era uma coisa, mas quando chegou era totalmente diferente. Aí você ficou insatisfeito. Aí você vai devolver esse produto e para isso você precisa preencher esse formulário. Então a atividade para hoje vai ser isso. Vocês preencher esse formulário como vocês estivessem devolvendo esse produto. Então vocês vão dizer qual é o produto e por que vocês querem devolver. Então pessoal, antes de nós encerrarmos nossa aula de hoje, nós vamos ver um vídeo com duas propagandas dos nossos colegas de turma. Oi gente, tudo bom com vocês? Boa tarde, meu nome é Késia e hoje eu tô aqui com dois itens que estão na super promoção pra vocês. E o primeiro item é esse. Gente, tem essa organizadora super linda, ela é rosinha, bebê. E dá pra vocês deixar as coisas dos seus filhos, até guardar suas coisas mesmo, né? Gente, ela é super grande, dá pra guardar várias coisas, vale a pena comprar. E também eu tenho essa caixa aqui que vem 5 livros dentro. Pra você estiver nessa quarentena aí, entediada, você pode ler esses livros aqui. É muito bom, gente. Eu peço que vocês comprem. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Custa R$2, mas eu faço por preço por R$5 todas elas. Então, por hoje é isso, pessoal. E daqui a pouco nós teremos nossa aula de ciências. Tchau, tchau.